boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa nossa mentoria aqui. Essa é uma mentoria exclusiva para alunos, então ela foi divulgada para diversos grupos de alunos nossos. Então sejam todos bem-vindos. E nessa mentoria a gente vai falar sobre um tema importante que algumas pessoas sugeriram, que algumas pessoas já me perguntaram, que é sobre como a PNL pode ser uma abordagem que ajuda a lidar com traumas e principalmente com abusos. Nós vamos nos aprofundar, eu quero trazer as orientações para vocês conseguirem lidar da melhor forma possível com clientes que possam apresentar, principalmente na aula de hoje, algum tipo de abuso. Então a gente vai se aprofundar nessa aula, um tema importantíssimo para todos. Então sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem está online aqui. Vou estar acompanhando vocês no chat. Tá a Sandra, a Denise, a Camila está aqui com a gente, boa noite. Márcio Santos também, show de bola, falando aqui que gostou do tema, é um tema interessante, Márcio. Vou ter aqui o prazer a gente está aprofundando com vocês. Eu quero que essa seja uma aula participativa, prestem atenção nisso. Além de eu trazer aqui sim, o conteúdo, trazer essa estrutura de como abordar, de como lidar na sessão, eu vou estar conversando com vocês no chat também. Então, tem diversos alunos que já participaram de mentorias assim, bastante participativas, onde a gente vai conversando bastante pelo chat. São mentorias bem interessantes, se tornam realmente ricas e promove o aprendizado real de vocês. Pois uma coisa é eu vir aqui e falar coisas, outra coisa é vocês interagirem com o assunto, pensando, raciocinando, analisando, e a gente debatendo, tornando essa aula rica e viva. Dessa forma, o aprendizado é mais profundo para todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Dione. Sueli também. Boa noite, Cecília, Manu, a Simone, a Thaís, a Andréia está aqui também, a Andréia Lima, o Matheus. Sejam todos bem-vindos a essa nossa aula. Está começando. Boa noite, Kelly. Kelly Cristina também está aqui com a gente. Que legal, pessoal. Esse é um tema que muitas pessoas me perguntam. Recentemente, acredito que faz um mês mais ou menos, vieram com esse tema dentro de um grupo nosso do PNL Practitioner, da formação que vem da linha de John Grinder, sobre como lidar com clientes que sofreram abuso, qual que é a melhor abordagem, a PNL serve para isso, não serve para isso, como que a gente conduz da melhor forma possível. E nessa aula a gente vai se aprofundar dentro dessa vertente sobre a função, ou melhor, sobre como a PNL colabora com esse tipo de caso. Ou seja, como que a PNL se torna ali uma abordagem muitas vezes complementar e profunda para ajudar a ressignificar e lidar profundamente com isso. Então vou ter esse prazer de estar aprofundando com vocês esse tema essa noite. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Vamos iniciar. A primeira coisa que a gente tem que ter, pessoal, quando a gente fala sobre abuso, a gente tem que entender duas coisas. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. A gente tem que entender dois elementos principais para a gente lidar com os clientes que passaram por abuso. O primeiro é o fato e o segundo é a consequência. Importantíssimo. Uma coisa é ter tido o abuso, quando a gente está falando do fato, nós estamos falando da situação que ocorreu lá no passado, em alguns casos pode estar sendo recorrente também, a pessoa está experimentando situações assim no dia a dia. Esse é o fato, e diante do fato nós temos o quê? Uma situação que gerou um forte impacto emocional. E diante de situações que geraram um forte impacto emocional, existem técnicas da PNL e uma preferencial que eu prefiro utilizar ela normalmente com essas situações. Eu queria saber de vocês, quem uma técnica do PNL Practitioner, não é do Master, é do PNL Practitioner, qual técnica a gente pode utilizar para lidar no primeiro momento com o fato, com o que aconteceu em si, para ajudar a pessoa a ter essa liberação emocional, a lidar com a questão, conseguir ali ressignificar e não ter mais esse pensamento que pode ser ali obsessivo. O que é um pensamento obsessivo? Aquele pensamento que fica invadindo a mente da pessoa. Ela está lá vivendo a vida dela tranquilamente e de repente começa a lembrar dessas situações. Além do pensamento obsessivo, vem
desse sentimento recorrente que interfere no dia a dia da pessoa e assim por diante. Então, existe uma técnica. Eu queria saber de vocês, para a gente já ir aquecendo, para a gente já ir se preparando aqui para essa nossa aula. Qual tipo de técnica você acredita que seria interessante para lidar com o fato que aconteceu, com o objetivo do quê? De diminuir o impacto emocional ou até mesmo zerar o impacto emocional. E a Simone comentou aqui cura rápida de fobias, exatamente. Então aqui para lidar com o fato, pessoal, com a memória em si, né, com a memória do que aconteceu, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é na técnica cura rápida de fobias. É importante a gente entender esse primeiro passo. Nós estamos lidando aqui com o fato, depois nós vamos fazer um trabalho mais profundo que é para lidar com a consequência. Mas primeiro ponto eu quero aprofundar aqui com vocês nessa técnica cura rápida de fobias. O que é a técnica cura rápida de fobias? A técnica cura rápida de fobias, ela tem o objetivo de mudar a estrutura da representação interna. Então a gente representa algo mentalmente e esse algo ele tem ali uma sequência A, B, C, D e E. Toda vez que essa sequência passa na nossa mente, sequência A, B, C, D, E, ou como se fosse um filme com começo, meio e fim, mas além de começo, meio e fim, a gente tem aqui as submodalidades. Toda vez que passa esse A, B, C, D e E, que passa esse filme mental, que passa essa representação interna, nós temos o quê? Uma resposta emocional. Isso ocorre com fobias, ocorre com traumas. Então, vem algum pensamento, esse pensamento que vem na mente da pessoa traz uma imagem, essa imagem ela tem uma distância, ela tem uma iluminação, toda uma configuração ali. Às vezes a pessoa está associada, está dissociada ao que está acontecendo. Então, passa esse filme mental, que ele é composto por pensamentos, por sons, na verdade, e muitas vezes por imagens também, de uma forma bem específica na mente da pessoa. Mas coloca ali uma sequência A, B, C, D e E, uma sequência própria da pessoa. Toda vez que isso volta na mente da pessoa, com imagens e sons, isso gera o quê? Uma sensação, que é a resposta emocional, que é a questão que está atrapalhando, interferindo na vida da pessoa. Então, quando a gente vai fazer a cura rápida de fobias, o que nós vamos fazer é embaralhar essa ordem. De vez de ser A, B, C, D e E, nós vamos fazer ali ao contrário, passando o filme de trás para frente. A ideia é basicamente a gente entender como fazer uma ligação para uma pessoa. Vamos imaginar assim, você quer ligar para uma pessoa, então você pega o seu telefone e você precisa digitar alguns números, ok? E se você digita esses números corretos e na ordem certa, você liga para essa pessoa. Agora, se você pega os mesmos números, mas você coloca eles em ordens aleatórias e você liga para a pessoa, a chamada vai chegar até a pessoa? Não. Porque para a gente acessar um estado, para nossa mente produzir um estado, seja esse um estado traumático, seja esse um estado de forte impacto emocional, ela precisa seguir sempre ali a mesma estrutura. Essa estrutura ela pode criar ramificações, sim, mas ela tem sempre a mesma base. Então, dentro da cura rápida de fobias, a proposta inicial da cura rápida de fobia, no primeiro momento, é a gente não mudar o que aconteceu, mas mudar essa ordem dos números, embaralhar eles para que a resposta no final seja uma resposta diferente. E por que a gente utiliza a cura rápida de fobias para fazer essa mudança a nível de submodalidades, a nível de representação interna? Porque a cura rápida de fobias, ela tem um pilar essencial, que é não associar o cliente na memória traumática ou na memória do abuso. Então, para lidar com o fato, técnica cura rápida de fobias. Por quê? Por qual motivo? Primeiro, manter o cliente dissociado. Manter o cliente dissociado. Nós não iniciamos com ele associado, pois quando está associado, a pessoa experimenta a resposta traumática, a resposta ali ao mesmo estado que teve ali diante do abuso. E não é nosso objetivo fazer o cliente sofrer. Nós queremos ali ajudar o cliente a se libertar disso. Então, na cura rápida de fobias, nós iniciamos na segunda posição perceptiva, já levamos para a terceira posição perceptiva. Além disso, na cura rápida de fobias, nós vamos utilizar
outras submodalidades para diminuir o estado, para o cliente não acessar, o estado. Dessa forma, nós conseguimos ajudar o cliente a processar e reprogramar o fato em si. Além da cura rápida de fobias, nós temos uma outra técnica, para quem já tem mais experiência, que eu recomendo utilizar também, que é bem interessante, que é a linha do tempo, ou o timeline. Por que a linha do tempo? Porque na linha do tempo, nós, quando estamos flutuando lá em cima e voltando na linha do tempo, nós estamos associados ou dissociados. Nós fazemos o cliente permanecer dissociado também. E aí lá de cima, enquanto ele está vendo a situação ocorrer lá embaixo, ele permanece dissociado. E aí você pode utilizar dentro da linha do tempo o reimprinting, por exemplo, que é uma outra técnica que ajuda a desbloquear esses momentos. Então, para lidar com o fato, pessoal, importantíssimo, não associe o cliente ao momento traumático, ao momento do abuso. Por quê? Porque ao fazer isso, o cliente ele pode sofrer profundamente, ele pode entrar em um estado que é difícil você tirar ele e dificilmente vai ter ali um processo de libertação, de desenvolvimento, de aprimoramento. O cliente simplesmente vai acessar o estado e vai ficar sofrendo ali. Para a gente ajudar o cliente a ressignificar o impacto emocional disso, é importante a gente partir da posição dissociada. Pois dissociado, lembre, a gente consegue acessar a nossa sabedoria interior, a gente consegue lidar e enxergar a situação de uma forma melhor. Então, gente, daqui é apenas uma introdução para a gente entender como abordar essas situações diante de uma sessão. A gente vai trabalhar com o fato, com a memória, com o que realmente aconteceu, trabalhar dentro do princípio de não fazer o cliente acessar o estado. E para isso nós utilizamos cura rápida de fobias e linha do tempo com reimprinting. Vou anotar aqui. Com reimprinting. São duas técnicas, aqui nós estamos falando técnicas do PNL Practitioner. Essas técnicas vocês encontram na formação em PNL Practitioner. E também a linha do tempo vocês encontram dentro da formação Master Hipnose também, para quem se inscreveu na formação Master Hipnose, onde a gente fala de regressão. Na técnica de regressão é utilizada a linha do tempo, vocês vão aprender o reimprinting também para colocar dentro da regressão, ok? Mas muito bem, pessoal. Isso é para lidar com o fato. E às vezes a gente lida com o fato, a gente desbloqueia várias coisas que foram desencadeadas. Então a pessoa foi lá, passou por essa situação e esse impacto, o abuso, eu costumo dizer que que tira a pessoa da linha do tempo dela. Imagina assim, todo mundo tem uma linha do tempo, todo mundo tem um caminho para seguir na vida. Existem alguns acontecimentos positivos que fortalecem nós na nossa jornada. Existem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente se conectar ainda mais com a nossa verdadeira linha do tempo, com como a nossa vida está direcionada a ser, que é aquilo que é positivo e bom para nós. Então, nós temos uma linha do tempo que vai se seguindo por um caminho. Quando ocorre algum evento traumático, como um abuso, por exemplo, é como se a gente fosse, a pessoa, no caso, fosse tirada da própria linha do tempo e entrasse em uma outra linha do tempo. O que isso significa na prática? Uma pessoa tinha sonhos de casar. Aí ela passa por uma situação dessa daí e de repente ela perde o amor em si própria, perde o amor na vida, perde o amor nas pessoas, começa a ver homens como nojento ou algo do tipo, perde a expectativa em viver, entra em um conflito com Deus, com o sentido da existência, e aí de repente ela simplesmente segue um novo caminho, um caminho, no caso, negativo. E aqui nós estamos falando justamente disso. O fato é o que aconteceu. A gente tem o fato, deixa eu circular aqui. Aqui é o fato, é o que aconteceu.
E se esse fato não tivesse ocorrido aqui, a vida da pessoa teria seguido de uma determinada forma. Entretanto, esse evento, com forte impacto emocional, leva a pessoa para uma nova linha do tempo com diversas consequências. Então, nós temos o fato e aqui embaixo nós temos as consequências que ocorreram. Quando a gente ressignifica o fato, ou seja, nós vamos lá na memória, no que aconteceu, ajudamos o cliente a lidar com isso, para que isso não tenha tanto impacto emocional, nós estamos fazendo o quê? Aproximando a pessoa de volta para a possível linha do tempo dela. Então, a gente avança um pouco. Mas muitas vezes, é por isso que isso não se trabalha somente em uma sessão, porque às vezes você avançou um pouco, mas percebe, não retornou. Não retornou. Então, ela avançou, melhorou um pouco, mas ainda existem consequências que é possível a pessoa lidar com essas consequências e se reconectar com a sua própria linha do tempo, com o próprio sentido da existência, com o verdadeiro eu. Esse processo de se reencontrar após um evento extremamente difícil. E no caso de abuso infantil, também muda a linha do tempo da pessoa, sim, de todo mundo. Não é? E aqui, vamos pensar aqui, nós estamos falando de abusos, mas a gente, vamos pegar esse entendimento que eu estou trazendo para vocês aqui e colocar para qualquer evento traumático. Qualquer evento traumático que a pessoa ainda não conseguiu processar ele, enquanto não conseguiu. Porque essa mudança aqui não é uma mudança, essa mudança de linha do tempo, ela não é uma mudança, vamos colocar assim, física. Ela é uma mudança psíquica. Psíquica. Quando isso daqui ocorre, podem mudar vários valores. Como eu já vi de caso, estou pensando em alguns casos de clientes, mas o valor da mulher era casamento. Então, família, na verdade, né? Construção de família. Esse era o valor. Quando isso aconteceu, ela não desejou mais ter família. Então, percebe, mudou a nível de valor. Além de mudar a nível de valor, lembra dos níveis neurológicos? Muda a nível de identidade. Muda vários aspectos. Então, é essa mudança, esse tirar da linha do tempo da pessoa que a gente fala. Então, quando ocorre um evento extremamente negativo, com forte impacto emocional, muda coisas dentro da pessoa, coisas que não estão concluídas, coisas que não estão fechadas, existem perguntas que estão abertas, por que isso aconteceu comigo? Há mudanças de crença, já vi pessoas aqui que param de acreditar em Deus. É justamente esse tirar da linha do tempo que nós estamos falando, dessa mudança profunda. E é com criança, sim, é com adulto, sim, é com todo mundo. Silas, eu estou na fase adulta, eu passei aqui por um evento de injustiça. Isso foi muito complicado para mim, em 35 anos. Se isso mudou internamente, algo dentro de você, mexeu com seus valores, mexeu com a sua identidade, esse evento externo tirou você da sua linha do tempo. Mas quando você começa a aprender a lidar com esses eventos, é como se você começasse a se reencontrar novamente. Talvez você volte diferente, mas esse voltar diferente é um voltar com sabedoria, é um voltar com maturidade, é um voltar com a utilização da inteligência emocional que todos têm dentro de si. É um recurso, mas nem sempre a gente consegue acessá-lo. Muitas vezes nós precisamos de ajuda de outras pessoas para acessar essa nossa inteligência emocional, essa nossa capacidade de lidar melhor com as situações desafiantes. Ok, Camila? Então, sim, no caso abuso infantil, muda essa linha do tempo, e essa linha do tempo que nós estamos falando aqui, importante entender dessa forma, é uma linha do tempo mental. Ok? Ok, show de bola. Então, pessoal, lidar com o fato é importante. A gente pode dizer que lidar com o fato pode ser aqui o nosso ponto inicial da coisa. Ajudar a pessoa a lidar com aquilo que aconteceu, a conseguir pensar naquilo e não sofrer e não se deixar abalar, ou seja, conseguir processar isso de uma forma diferente. E o que faz essa mudança, esse processar de uma forma diferente? Que vai mudar a representação interna. Cura rápida de fobias, pode aplicar 1, 2, 3 vezes, dependendo também, ir fortalecendo isso. A linha do tempo também permite isso, não somente a linha do tempo, né? A linha do tempo é uma base de sessão,
e que a gente pode chamar até mesmo de regressão, e dentro dessa base de sessão, nós vamos retornando para alguns eventos, e aí sim nós utilizamos alguma técnica dentro da PNL que tem o objetivo de ressignificar, e a técnica reimprinting é uma dessas técnicas. Dá para trabalhar somente com dissociação também, mas é mais legal para esse tipo de eventos utilizar o reimprint. O que é reimprint? É reimprimir aquela cena. Para quê? Para mudar essa ordem aqui. A, B, C, D, I. Mantendo as mesmas letras ou mantendo os mesmos números, mas agora em uma ordem diferente para ter uma resposta emocional diferente. Não apagando o passado, não esquecendo do passado, mas sim conseguindo crescer diante dos desafios e lidar melhor com o que aconteceu de uma forma emocionalmente melhor para a pessoa e principalmente ecológica, que esteja congruente com as outras áreas, com os outros âmbitos da vida dessa pessoa. Aqui nós estamos falando de lidar com o fato, mudando a estrutura de submodalidades do que aconteceu. Entretanto, pessoal, como eu disse, após o fato vem consequências. Depois que algo acontece, a pessoa começa a ter mudanças de crenças, ter mudanças de valores, ter mudanças de percepção da realidade, ter mudança de comportamentos, pode desenvolver comportamentos destrutivos e várias outras coisas. Então, o nosso trabalho agora é perfeito, eliminamos a causa. Mas ao eliminar a causa, nem sempre a gente elimina todas as consequências. Entende? Porque imagina, você plantou uma semente, essa semente ela nasceu, ela floresceu, deu frutos, os frutos deram novas sementes e nasceram novas árvores. Então, a primeira árvore é o trauma, é o abuso. Arrancamos essa árvore, mas percebe que podem existir sementes ainda existentes? Nós mudamos a primeira árvore. E ao mudar a primeira árvore, não necessariamente a gente muda o jardim inteiro. Essa que é a questão. E aqui vem esse ponto. A cura rápida de fobia está em qual módulo? Não vou saber, Manu, dizer em qual módulo está, mas procura pelo nome cura rápida de fobias na aula, na apostila, que consegue encontrar lá. A linha do tempo que está no Practitioner é a mesma técnica que você disse que está no curso de hipnose ou tem diferença? Tem diferença. Porque no Practitioner você vai aprender a linha do tempo dentro da visão do Dr. John Grinder. Lembrando que isso daí está a linha do tempo, é exclusiva da formação PNL Practitioner, que foi lançada recentemente na linha de John Grinder, ok? E é diferente da que está da formação hipnose? Sim, qual que é a diferença? Na da hipnose vocês vão aprender a linha do tempo, mas com o objetivo de fazer a regressão. Lá na hipnose vocês vão aprender o reimprinting também, mas além do reimprint eu vou passar outra técnica voltada da hipnose para a ressignificação de eventos como esse. E além disso, o que muda na de hipnose é que na de hipnose a gente faz também a regressão até o momento da concepção, da vida intrauterina, o momento do nascimento e também a regressão de vidas passadas. Então, na hipnose, a gente entra já nessa abordagem, que é uma abordagem da hipnose em si. Então, é diferente, tem algumas diferenças, e quem conhece as duas consegue entender melhor, ter mais formas de lidar, de usar a técnica linha do tempo. Beleza? Ok, Simone? Então, sim, tem diferenças, sim. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero ver o quão afiado vocês estão. Eu sei que tem pessoas aqui que estão começando essa jornada, mas eu sei que tem pessoas aqui que são mais experientes, ok? Então, para quem já tem um pouco mais de experiência, para quem já está fazendo atendimento, para quem já se aprofundou bastante nos estudos, eu faço uma pergunta que eu quero ver se vocês conseguem me responder isso. Como que a gente faz para entender? A gente falou aqui do fato. O fato é simples, o cliente chega e fala na sessão, não tem muito segredo para a gente descobrir o fato. Mas agora, como que a gente faz? Isso eu quero saber de vocês. Como que a gente faz para descobrir as consequências? O fato, simples. Simples de descobrir, no caso. Como que a gente faz para descobrir as consequências? Aí eu quero saber de vocês. O que vocês fariam para conhecer melhor as consequências? Pessoal, essa aula aqui nossa é de PNL, então eu vou estar respondendo mais perguntas sobre PNL. O Ale aqui perguntou sobre a hipnose clínica, a pessoa fica consciente o tempo todo, sim. Inclusive, a gente aprofunda sobre isso daí dentro da formação
em hipnose, ok, Ale? Mas, pessoal, vou estar mais respondendo aqui, voltado para o tema da nossa aula aqui de hoje, senão a gente se perde, beleza? Mas vamos lá. Wagner comentou aqui modelo de descobrimento, Camila Amaral comentou aqui modelo de descobrimento. Parabéns, pessoal. Na lata, fico feliz aqui em ver que vocês estão bem afiados mesmo. Então, agora nós vamos utilizar o modelo de descobrimento para entender como a gente dá continuidade no processo. Vamos entender assim, o cliente chega e fala, olha, eu tive uma situação de abuso, tananã, tananã, na infância, a pessoa já sabe, ela não está com dificuldade para lembrar, ela sabe exatamente o que aconteceu, mais ou menos quando aconteceu, talvez não lembro o dia exato, mas tem uma dimensão, tem uma lembrança vívida disso. O que a gente faz? Vamos dar início a esse processo e vamos colocar aqui a cura rápida de fobias, vamos utilizar a timeline ou a regressão para aprofundar isso e lidar, e depois a gente pega o feedback do cliente. Feito isso, tá zerado, tá tudo ressignificado? Não. Normalmente a pessoa faz o quê? Ela dá um avanço para voltar a ser um pouco de quem ela realmente é. Vamos partir desse pressuposto. Existe algo que todos nós realmente somos. Existem eventos da vida que distanciam nós de quem nós realmente somos. E existem eventos que aproximam nós de quem nós realmente somos. Então, quando nós estamos sofrendo, estamos com a vida realmente com sofrimento, envolto de agonia, em momentos ruins, sabe? Uma vida realmente em sentido negativo, existencial, de sofrimento, dá para falar que isso é quem nós somos? Não. Isso não é quem nós somos. Mas muitas vezes alguns eventos fazem a gente ficar preso dentro de uma perspectiva que não deveria ser nossa, pois todos nós nascemos para ser felizes, para prosperar, para se desenvolver e assim por diante. Então, partindo desse pressuposto, o nosso objetivo é ajudar a resgatar quem a pessoa é, ajudar a pessoa nessa busca de não, apesar dos desafios que você vivenciou, é possível você se reconectar com você, ajudar a pessoa a desconectar a relação entre o evento externo e quem ela é. Pois é muito comum as pessoas que passam por essas situações começarem a pensar, eu sou um monstro, eu sou horrível. E não, a pessoa não é um monstro, a pessoa não é horrível. Algo monstruoso, algo horrível aconteceu com a pessoa. Mas isso não significa que ela se tornou aquilo que aconteceu com ela. Então é importante essa desconexão para a pessoa voltar a se enxergar, trazendo de dentro para fora, não pegando o que está fora e colocando para dentro. É o que normalmente isso ocorre. Vou dar uma lida aqui nas perguntas. E sim, é modelo de descobrimento, a gente vai falar agora sobre o modelo de descobrimento, ok? A Vanusa aqui. Boa noite, Silas. Fui abusada há anos pelo meu pai. Tive muita raiva, muitos traumas, muitas resistências em relação ao sexo. Percebe? É uma consequência. É uma consequência aqui ó, em relação ao sexo. E sim, acontece muito mesmo disso. Claro que cada pessoa reage de uma forma diferente. Muitos anos depois, fiquei curada através das ferramentas da PNL. Então, Vanusa, obrigado por compartilhar aqui a sua história com a gente, uma história inspiradora que mostra, sim, que é possível lidar com essas questões, apesar do que aconteceu lá no passado, ainda assim é possível a gente seguir a nossa vida e dar continuidade. Deixa eu ver aqui. Simone, eu atendi uma cliente em que de início usei o modelo de descobrimento e só depois de analisar os sentimentos e os problemas emocionais que ela carregava foi que acabou revelando ter sido vítima de estupro há muitos anos. Ela acabou ficando à vontade para se abrir a respeito. Ah, tá. Perfeito, Simone. Aqui que está um outro poder do modelo de descobrimento. Muitas pessoas acreditam que para descobrir coisas que estão lá no inconsciente precisa do quê? Da regressão. Nossa, eu não consigo lembrar das memórias, dos eventos que aconteceram. Qual técnica você usa para isso? Uma técnica é sim a regressão, a linha do tempo. Nós podemos fazer o timeline, fazer a linha do tempo, ir regredindo a pessoa dissociada e começa a identificar vários momentos. Entretanto, uma outra forma de fazer isso que acontece frequentemente, que nem a Simone relatou aqui, é por meio do modelo de descobrimento. Ao colocar o modelo de descobrimento, a pessoa vai associando ali pensamentos, sentimentos, comportamentos, situações, vai voltando memórias que a pessoa nem sequer
lembrava, não vai voltar dentro de uma cronologia do linha do tempo, como na técnica de regressão. Entretanto, elas vão ali sendo pontuadas e formam um contexto interessantíssimo para dar continuidade. Por isso que a técnica de modelo de descobrimento, por isso que o modelo de descobrimento, na verdade, é fundamental, fundamental utilizar, ok? Aqui, ó, Ale, fiquei tanto tempo distante de mim que agora, depois da PNL, quase nem reconheço a pessoa que está em mim. E é importante a gente entender isso. Nós somos, de fato, a nossa melhor versão. Tudo aquilo que há de bom na nossa vida, tudo aquilo de bom que a gente conquista, que a gente pensa, que a gente faz, que a gente se desenvolve, é a nossa verdadeira essência e nós não devemos nos afastar disso. Modelo de descobrimento da página 135, na apostila do PNL Practitioner, modelo de descobrimento Neves. Esse mesmo, Leandro. É esse mesmo. O modelo de descobrimento eu tenho no Master? Não, o modelo de descobrimento tem no PNL Practitioner da linha de John Grinder, ok? Que ó, já aconteceu comigo também, fazendo o modelo de descobrimento, o cliente se sentiu confortável para falar sobre traição. Sim, o modelo de descobrimento a gente descobre realmente muita coisa ali. E se a gente está com um bom rapport com o cliente, né? Vocês estão falando aqui, o cliente se sentiu confortável. Na verdade, vocês fizeram um bom rapport com eles. Então, parabéns, seguiram aí os protocolos de atendimento, realmente, estabelecer rapport com o cliente. Muito bem, perfeito, pessoal. Vamos lá. Então, o que a gente tem? A mudança da linha do tempo. O que nós temos que fazer? Utilizar o modelo de descobrimento para lidar agora com as consequências desse evento que ocorreu. E é justamente o que eu vou fazer aqui com vocês. Nós vamos desenhar um modelo de descobrimento aqui. Para quem não conhece, vai conhecer agora o modelo de descobrimento. Eu vou pedir a colaboração de vocês para ajudar a preencher esse modelo de descobrimento, ok? Então, nós vamos ter aqui em cima pensamentos. Aqui do lado nós vamos ter sentimentos. Aqui nós vamos ter comportamentos. E do outro lado nós vamos ter situações. Esse daqui é o modelo de descobrimento. Nós vamos descobrir ali pensamentos, sentimentos, comportamentos e situações que estão conectados com o desafio do cliente, que no caso aqui é o abuso em si. E a gente vai simplesmente fazendo perguntas a fim de entender o que o cliente está pensando, como o cliente está se sentindo, quais comportamentos ele tem, em quais situações isso ocorre. E aí, eu trouxe aqui algumas anotações de sessões do que realmente a gente extrai disso daqui. Em pensamento, a primeira coisa que a gente tem é um porquê. Uma pergunta sem resposta. Por que isso aconteceu comigo? E essa pergunta sem resposta, normalmente é a causadora da dor. É como se tivesse algo ali aberto que não foi fechado. Então, é possível a gente ajudar o cliente a dar uma resposta para esse porquê. Porque se o cliente dá uma resposta satisfatória e ecológica para esse porquê, a gente também começa a diminuir parte ou até mesmo eliminar ali o sofrimento. Mas além disso daqui, outros tipos de pensamentos que a gente vê. No meu caso, na minha situação, eu só trabalhei com mulheres que passaram por abuso, ok? Então, vou trazer dentro dessa vertente. Homens são nojentos. Homens são nojentos, homens são horríveis e coisas do gênero. Então, o que a pessoa fez aqui nessa crença? Ela simplesmente generalizou. Pegou ali, todos os homens, foi um homem que fez, então generaliza e atribui a todos os homens. Além disso daqui, outra crença que vem é não mereço ser feliz. Ou algo também que eu já vi, não é que a pessoa pensa, mas ela meio que sente como se merecesse isso. Vou até colocar em sentimento aqui. Na verdade, como que eu posso... É como se a pessoa tivesse feito uma bondade. Eu fiz uma bondade para essa pessoa. Ou seja, uma coisa horrível que aconteceu, não foi... Eu fiz uma bondade, foi bom que isso aconteceu comigo, que poderia ter acontecido com outra pessoa.
Então, vem esses tipos de sentimentos também. Mas vamos lá. Então, esses pensamentos não são só esses. Se vocês souberem de mais algum pensamento também, você quiser anotar no chat, ou pensamento, ou sentimentos específicos, ou comportamentos, ou situações também, para a gente acrescentar aqui nosso modelo de descobrimento e se aprofundar, fique à vontade para trazer aqui também informações para a gente colocar no nosso modelo de descobrimento que a gente está fazendo aqui online. Mas vamos lá. Aqui tem sentimentos aqui, ó. Culpa, exatamente. Aí tem o pensamento de fui eu que provoquei. Elas interpretam que fizeram algo por isso, né? Aí vem esse pensamento que foi eu que provoquei. O pensamento foi eu que provoquei, sentimento de culpa, eu nunca vou ser feliz, né? Eu não mereço ser feliz. Aí vem o sentimento aqui de vergonha pelo que aconteceu. Exatamente. Estão pegando bem a linha, pessoal, do modelo de descobrimento. Mas podem ir colocando que eu vou estar anotando aqui enquanto eu vou estar conversando aqui um pouco mais com vocês. Vamos lá. Homens são nojentos. Um tipo de crença. Esse tipo de crença, que comportamento traz como consequência? Evitar relacionamentos com homens. Ou até mesmo evitar relacionamentos de modo geral. Então, evitar relacionamentos. Além disso, eu não falo aqui só de relacionamento íntimo, pode ter de simplesmente evitar conversar com pessoas, evitar contato, evitar entrar no ambiente de trabalho e se conectar com pessoas, não conseguir se sentir bem, travas e bloqueios sexuais, exatamente. Aqui vem, em alguns casos, a inibição sexual, né? A inibição do desejo sexual. A pessoa perde completamente o desejo sexual, aquilo se torna de vez prazeroso, se torna algo doloroso, se torna algo traumático para a pessoa. Então a pessoa evita também a questão sexual. Em sentimentos, a gente tem aqui, o pessoal colocou aqui, ó, baixa autoestima, timidez. Aqui a Josimaran comentou apego a homem tóxico. Sim, em algumas situações, algumas o que se bloqueiam completamente, algumas pessoas se bloqueiam completamente em relação ao sexo, outras buscam ali padrões tóxicos de relacionamento, e isso acaba levando a pessoa a ter ainda mais relacionamentos tóxicos. Então aqui é comportamento, né? Apego a homem tóxico. Colocando aqui nas palavras que vocês estão trazendo. Medo de autoridade. Então, aqui é um sentimento, né? Medo de autoridade. E talvez você já se deu conta do que está acontecendo aqui. Percebe que são várias coisas? Eu estou trazendo aqui de 3 casos que eu já atendi, e vocês estão trazendo aí de casos que vocês conhecem também. Percebe quanta informação tem? Percebe que aqui nós estamos falando de várias pessoas e cada pessoa tem uma reação diferente? Então, antes da gente iniciar, qual que é a melhor técnica para quem passou por um abuso? Tá? Cura rápida de fobias e linha do tempo, de imediato. Entretanto, não vamos trabalhar somente com o fato, vamos trabalhar com as consequências. Tudo isso daqui são consequências. Às vezes a pessoa consegue lembrar daquilo que aconteceu, entretanto, ainda ela evita relacionamentos, e relacionamento seria algo que para ela seria algo positivo. E ela tem um incômodo na vida. Ela tem um incômodo na vida, ela consegue lembrar do que aconteceu bem, mas ela está evitando o relacionamento e algo incomoda ela internamente, porque no fundo, a pulsão dela leva ela a querer ter relacionamentos. É diferente de uma pessoa que não queria ter relacionamento de jeito nenhum e está tudo bem, dessa forma está ecológico, mas para essa pessoa em específico isso não foi ecológico. Então, as consequências, às vezes, elas podem permear a vida da pessoa por muito, muito, muito tempo. E é o nosso objetivo também entender isso, entender todo esse processo de consequências para depois lidar com cada um deles de forma isolada, de forma individual, em cada sessão. Eu deveria ter gritado, não consegui, eu sou fraca. Aqui vem sentimento aqui de sou fraca. Aqui é pensamentos de conformidade, não seria inconformidade,
Na verdade, é ficar remoendo, né? Remoendo o passado, né? O que poderia ser, poderia ter feito diferente. Seria mais nessa linha, né? Eu poderia ter feito diferente, poderia ter pensado diferente, poderia ter falado diferente, poderia ter evitado isso. A pessoa fica muito focada no que poderia ser e a gente não consegue mudar, ressignificar profundamente com base no que poderia ser. A gente ter um caminho sólido de transformação, de desenvolvimento, a gente tem que focar no que foi e no que é, para ressignificar profundamente. Vontade de se isolar, dificuldade em confiar, resistência e bloqueio ao prazer sexual, codependência, tentativa de suicídio. Aqui é uma outra coisa que ocorre: depressão, tentativa de suicídio. Cecília, a postura do practitioner anterior é diferente? Sim, Cecília, são formações diferentes, a da linha de John Grinder e da de Richard Bandler. Então, sim, são apostilas diferentes, aulas diferentes, conteúdos diferentes. Acesso de ira, raiva, muito bem. A aula vai ficar gravada? Sim, a gente vai disponibilizar no YouTube essa aula, pessoal. A gente está fazendo aqui com vocês ao vivo e depois vamos disponibilizá-las no YouTube também. Mas fiquem ao vivo aqui, que a graça está ao vivo aqui, se for possível para vocês. Top? Agora, pessoal, eu quero dar continuidade com vocês aqui para a gente entender, eu quero simular aqui, de fato, como fazer esse atendimento, como lidar com esse tipo de casos, para vocês terem segurança, para ver que não é realmente um bicho de sete cabeças, quando você está seguindo uma metodologia estruturada, conhece as técnicas, conhece a intenção das técnicas e vai acompanhando ali etapa por etapa, sessão por sessão, entendendo que não é algo, vamos fazer uma sessão aqui, vai resolver. Às vezes você fez um processo com 10 sessões e ainda existem consequências aqui. Então é normal, às vezes, o cliente, não, eu queria fazer mais um processo com 10 sessões, querer dar continuidade também para ir trabalhando várias e várias outras áreas. E às vezes, depois que termina tudo isso, lidou com trauma, ressignificou tudo que tinha que ressignificar, às vezes tem áreas que estão bem e quer melhorar, e a pessoa ainda decide dar continuidade em mais sessões ainda. Mas vamos lá, pessoal. Bom, eu quero ver agora como vocês fariam isso. Nós fizemos esse modelo de descobrimento. Vamos colocar umas situações aqui. Situações no relacionamento. Situações de quando está sozinha. E aí vem pensamentos suicidas e algo assim, quando está sozinha. Alguns exemplos de situações, só para a gente colocar aqui. Situações no ambiente de trabalho. Então, ou na hora de buscar um trabalho. Enfim, situações que podem estar ocorrendo. Vamos lá. Observando todas essas informações que a gente levantou aqui do modelo de descobrimento, eu pergunto para vocês qual técnica, depois que a gente já lidou com o fato, vocês poderiam utilizar para a questão da culpa. Vamos lá. Então, nessa sessão, nós vamos trabalhar aqui com a questão da culpa. Vamos supor que você está falando assim com o seu cliente. Qual técnica de PNL, preferencialmente de PNL, você poderia estar utilizando para lidar com a questão da culpa na sessão com o cliente? Comentem no chat, por favor. Mapeamento de submodalidade, o Wagner comentou, para mudança de estado de culpa. Tem mais técnicas, eu quero que vocês comentem mais. Vamos lá. Wagner comentou, mapeamento de submodalidade. Sim, nós podemos pegar a submodalidade de uma situação que a pessoa não teve culpa e agora pegar essas modalidades e colocar na situação que a pessoa está se sentindo culpada. Aqui, Wagner, só é interessante, até mesmo para as demais técnicas que o pessoal está sugerindo, é o quê? Não utilizar o mapeamento de submodalidades no evento traumático, no evento do abuso. Então, por exemplo, em que situação você está sentindo culpa também? Então, essa culpa existente, em que situação tem? Às vezes a pessoa está
fazendo transferência e contra-transferência em outras situações, ou está vivendo o estado de looping em outros momentos. Não, eu me sinto culpada quando eu vou conversar com alguém, a pessoa fala algo que eu não gostei, enfim. Então, a gente vai trabalhar com outras situações. Por quê? Porque se a gente leva a pessoa para o estado traumático e não está resolvido, a pessoa acessa o estado traumático, pode ficar ali presa ao estado traumático, tem que quebrar estado, tem que utilizar as técnicas de gerenciamento que eu ensino dentro da formação em PNL Practitioner. Aí sim, a gente pode utilizar aqui um mapeamento de submodalidades, mapeia as submodalidades da culpa, mapeia as submodalidades de um estado onde a pessoa não se sente culpada e faz esse análise comparativa e faz o mapeamento em seguida. Perfeito, Wagner. Alexandre, né? Alexandre. Comentou aqui dissociação, a Ana comentou dissociação, Vanusa, dissociação, Jailane comentou dissociação. Perfeito, pessoal. A técnica dissociação também pode ser utilizada, porque a técnica dissociação faz a pessoa se enxergar de fora. E quando a gente se enxerga de fora, nós deixamos o impacto emocional daquela culpa, no caso, e agora vamos para uma posição perceptiva neutra. E estando em um estado neutro, nós conseguimos raciocinar de uma forma diferente. E aí, utilizando a técnica de associação, é possível desbloquear várias e várias coisas em relação a isso. E vocês percebem que as mesmas respostas que vocês me deram aqui para culpa, a gente pode utilizar também para vergonha, baixa autoestima, timidez, medo de autoridade, questão da fraqueza e até mesmo para a depressão. Porque essas técnicas que vocês trouxeram aqui, dissociação, mapeamento simples de submodalidades, mapeamento simples de submodalidades, são técnicas que trabalham a nível de mudanças de estados. Então, elas você consegue ajustar para várias questões. E percebe, além dessas técnicas que vocês trouxeram, poderia ter utilizado, como por exemplo, ancoragem. Vou fazer um colapso de âncoras, técnicas do Master também, que é possível utilizar, o encadeamento de crenças, o encadeamento de significados, ou cadeia de significados, para lidar com questões de pensamentos, utilizar a prestidigitação verbal, que é uma forma de você se comunicar e destruir crenças. Por exemplo, homens são nojentos. Todos os homens que você conhece, absolutamente todos eles, são nojentos mesmo. O fato de ter acontecido algo que fez um homem ser nojento com você, realmente significa que todos os homens agem da mesma maneira? A forma como você é como mulher significa que todas as outras mulheres são iguais a você? Então, se você pode ser diferente das outras mulheres em alguns aspectos, isso não significa que alguns homens podem ser diferentes dos outros também em outros aspectos. Então, o quê? Prestidigitação verbal, uma maneira de você comunicar que você vai jogando ali com a mente da pessoa e desfaz a crença, verbalmente. Além de cadeia de significados, assim por diante. Dupla dissociação também, exato, Leandro. Aí na dissociação a gente sempre faz a dupla dissociação, que é para se certificar. Então, estou associado, primeira posição perceptiva. Dissocio, segunda posição perceptiva. Dupla dissociação, ou terceira posição perceptiva. E essa terceira posição, dupla dissociação, vê aqui a primeira. Então, vê todo mundo. Para se certificar, essa dupla dissociação permite você ter uma visão mais ecológica, para saber que a mudança, confirmar que a mudança foi ecológica. Ok? O Wagner comentou aqui também a técnica Swiss. As perguntas do metamodelo, Simone, elas ajudam a gente a entender melhor isso daqui, né? Os homens são nojentos. Como exatamente você sabe que os homens são nojentos? E aí a pessoa fala, eles são nojentos porque todos eles estão interessados em fazer relações sexuais comigo. Todos os homens realmente estão interessados, ou quais homens especificamente estão interessados em fazer relação sexual com você, em ter apenas esse tipo de contato com você? É o fulano, é o fulano. Então a gente está o quê? Por meio do metamodelo, extraindo ainda mais informações para melhorar o nosso modelo de descobrimento. Então, o metamodelo
São perguntas que a gente vai utilizar junto com o modelo de descobrimento para extrair ainda mais informações e ajudar, às vezes, o cliente a lembrar de coisas que ele não lembrava. Em alguns momentos, somente com o metamodelo, que é do PNL Practitioner, apenas com o metamodelo, a gente consegue quebrar algumas crenças. Sim, o metamodelo serve para a gente pegar o que está generalizado e entender o que realmente aconteceu, pegar o que está distorcido e ajudar a pessoa a ter clareza do que realmente aconteceu, pegar o que foi omitido e trazer para a consciência, trazer para a estrutura superficial, para a estrutura linguística da pessoa. Então, o metamodelo ele serve para a gente aprimorar ainda mais o modelo de descobrimento. Quem domina as perguntas do metamodelo faz um modelo de descobrimento com muito mais qualidade, com muito mais profundidade. E lembra, quanto mais profundo você está indo nas informações que você está extraindo do cliente, com mais precisão você vai ali, não seria aplicar as técnicas, mas saber onde aplicar as técnicas. Porque, eu vou utilizar aqui uma dissociação. Ok, mas para qual situação específica está sendo utilizada a dissociação? Está indo na melhor situação possível? Como que a gente faz para descobrir isso? Com a utilização do metamodelo. Então, nós temos na PNL, Simone, nós temos o metamodelo, que são perguntas para pegar a estrutura profunda e trazer para a estrutura superficial, trazer os eventos que foram omitidos, generalizados e distorcidos para a estrutura linguística superficial. Metamodelo, perguntas. Nós temos o Milton Model. O Milton Model são padrões de sugestões e de uma linguagem que ela é omissa, generalizada e distorcida, para a gente ajudar a pessoa a preencher as lacunas que nós deixamos com a imaginação na estrutura profunda dela. Então, é o contrário, por meio da comunicação, nós criamos representações na estrutura profunda da pessoa. Isso é o Milton Model, ou modelo de Milton Erickson, ou também conhecido como padrões de linguagem hipnóticas, ok? Padrões de linguagem hipnótica. Nós temos a prestidigitação verbal. A prestidigitação verbal já é do Master em PNL Practitioner, que são 14 padrões de perguntas que você faz e vão o quê? Aqui no nível de pensamento, você trabalha a nível conversacional, com as crenças que a pessoa traz. Então, a pessoa começa a trazer essas crenças com a prestidigitação verbal, você vai ajudando a pessoa a mudar essas crenças, a se auto-ressignificar por meio de um estilo de comunicação e você já desbloqueia muita coisa. Então, o nível de pensamento na PNL, para quem domina, para quem é master, é muito interessante trabalhar a nível conversacional. Muitas pessoas dizem, Silas, como que faz para ressignificar crenças limitantes? Conversando. A nível de pensamento, a nível de crenças, conversando com a pessoa é a maneira mais simples, objetiva e direta. O cliente trouxe uma crença para você no meio da sessão, no começo, no final, não importa. Você consegue ali, em questão de segundos, destravar, fazer a pessoa ressignificar essa crença. Então, são 14 padrões de perguntas que vale muito a pena vocês conhecerem, aprenderem sobre eles, porque eu só recomendo que vocês usem um pouco de cautela esses padrões fora do ambiente de sessão. Porque às vezes pode irritar algumas pessoas que não querem mudar algumas crenças. Na sessão, a pessoa quer mudar. Na vida real, às vezes a pessoa quer manter com as crenças, você começa a fazer umas perguntas, você deixa a pessoa meio que fora de si, sabe? Você tira, vamos tirar o chão da pessoa, ela não tem para onde escapar, ela tem que declarar, às vezes, na frente de outras pessoas que ela estava errada, que ela estava equivocada. O Wagner falou que eu ia falar, mas não falei, principalmente com a esposa. Principalmente com a esposa. Cuidado ao utilizar a prestidigitação verbal. Cuidado, na sessão tranquilo. Bicha, a Nath, né, amor? A Nath não gosta, né, amor? Ela tá aqui do meu lado, como às vezes as perguntas para ela. Então, pensamentos, pessoal. Prestidigitação verbal, conversacional. Sentimentos ou estados, né, como a gente chama dentro da PNL. Várias técnicas podem ser utilizadas. Repetir o nome dessa técnica? Eu vou digitar no chat para vocês. Ó. Prestidigitação verbal. É uma das coisas que eu ensino no Master.
PNL Practitioner, não no Master Hipnose, está no Master em PNL Practitioner. É assunto da PNL, não entra na hipnose já. Sentimentos, várias técnicas. E comportamentos, pessoal, a mesma coisa. Nós vamos aqui conseguir identificar técnicas e trabalhar em cima disso. Falaram aqui, se eu não me engano, foi o Wagner, se foi outra pessoa, peço perdão por ter confundido, falar para cima no chat. Falaram a técnica Swish, por exemplo. Então, a pessoa ela está evitando o contato com algumas pessoas. Então, eu estou evitando o contato com os homens. O que eu vou fazer primeiro? Vou identificar o sentimento que está por detrás disso. Então, identifiquei o sentimento, vamos supor que está aqui a baixa autoestima, está a culpa, está a vergonha. Eu venho e ressignifico tudo isso agora por meio da técnica dissociação. Então, a gente eliminou aqui o sentimento, a pessoa está ok, não se sente mais envergonhada, não está mais com baixa autoestima, mas mesmo assim, agora, a nível comportamental, ela ainda não sabe como se aproximar, exatamente, como ter esse melhor tipo de contato. Então, a gente vai ajudar a pessoa a criar esses novos comportamentos, que agora não existem mais questões emocionais impedindo o comportamento. Aí podemos utilizar alinhamento de níveis neurológicos, podemos utilizar a técnica Swish também, em alguns casos, pode estar ajudando, e assim por diante. E aí nós vamos fazendo um trabalho profundo, um trabalho completo, identificando que as consequências do que aconteceu para ressignificar de um modo sistêmico, não somente observando o fato, mas observando o impacto que isso teve em diversas outras áreas da vida da pessoa. Ok, pessoal? E, pessoal, esse é o momento aqui para perguntas. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas, podem mandar no chat. Eu vou estar respondendo e a gente vai estar conversando diante disso. O que eu quis trazer nessa aula aqui para vocês é que, por mais que a situação de abuso, de trauma, são situações realmente delicadas, se elas são delicadas, é importante a gente ter uma metodologia, uma forma de abordar. Quando a gente começa a entender o fato em si, as consequências dele, começa a utilizar o modelo de descobrimento para ter um mapeamento da pessoa, porque nós colocamos várias situações, vários exemplos, está tudo misturado, bagunçado. Cada pessoa vai ser única. Ao ter essa visão mais profunda da pessoa, fica mais fácil para o quê? Para determinar técnicas e conduzir a sessão e conduzir o processo completo. Muitas pessoas ficam com essa dúvida, né? Silas, como que faz para fazer um processo completo, para ir lidando com isso? Gente, a metodologia é bem simples mesmo. Se a pessoa já tem algo que ela quer trabalhar, ela já vem falando do abuso. Às vezes a pessoa não fala na primeira sessão, mas às vezes acaba falando na segunda, enfim. Mas identificou, trabalha isso, ressignifica isso, traz um feedback da pessoa. A partir daí, em toda sessão, no primeiro momento, modelo de descobrimento. Porque a gente fez um modelo de descobrimento, a gente já tem assunto aqui para trabalhar para 10, 20 sessões. Mas às vezes você fez uma sessão aqui para culpa, certo? Eliminou a culpa, e aí automaticamente a vergonha e a baixa autoestima foi embora junto. Então, quando você faz o modelo de descobrimento na próxima sessão, você já vai entender como que a pessoa evoluiu, o que que avançou, o que que mudou, o que que despertou, que talvez estava escondido e a pessoa não tinha tomado consciência. Então, em toda a sessão, vai fazendo o modelo de descobrimento para ir entendendo como a pessoa se encontra e dando continuidade. Deixa eu ver aqui as perguntas. Aqui, ó, olha, eu queria saber ou lembrar qual ferramenta a pessoa não precisa lembrar do abuso para tratar. Ale, não é questão de lembrar, é questão de não se associar. Lembra das posições perceptivas? Associados envolve emocionalmente. Dissociado, a pessoa tende a ter um impacto menor. Então, nós trabalhamos isso na cura rápida de fobias e na linha do tempo. A gente não associa para a pessoa não sofrer, não ficar revivendo, experimentando isso. Existem alguns profissionais que fazem isso, né? Que vai lá, leva a pessoa no palco, faz a pessoa acessar o estado para chorar, para comover as pessoas e ter, sabe, uma comoção geral. Meu Deus, a pessoa chorou lá no palco, o negócio é bom mesmo, sabe?
Gente, babaquice, não façam isso, não há necessidade nenhuma de fazer isso. O objetivo é ajudar o cliente a lidar com isso, não fazer o cliente ficar sofrendo ali na sessão, ou, enfim. E às vezes o cliente acessa o estado, para tirar o cliente do estado, você vai ter aí um gasto de tempo e de energia também, para lidar com as reações do cliente, que é quebrar estado, fazer alterações no tom de voz, e assim por diante. Utilizar a técnica de dissociação, utilizar sugestões de Milton Model para ajudar o cliente a se desconectar e assim por diante. Então, não compensa. E as abordagens que faz isso, Ale, é a cura rápida de fobias, que já inicia dissociado, você não é a pessoa dentro da tela do cinema, não. Você entra no cinema, senta numa cadeirinha ali e vê a tela lá na frente. E aí começa a reproduzir o filme. Então a pessoa não se associa. Ela vê ali em preto e branco, distante, escuro, você vê que está muito intenso, mesmo dissociado, está intenso o estado. Utiliza uma âncora de segurança, coloca um vidro na frente, trabalha submodalidades, deixa a tela do cinema mais pequena ainda, como se o cinema tivesse agora, de vez, sei lá, 50 metros, tivesse 500 metros. Imagina, 500 metros, não, tá pequenininha, bem lá na frente. Trabalha submodalidades e leva para a terceira posição, que é a posição da cabine, já começa a montar ali todo o filme para ressignificar dessa forma. Então, uma coisa é lembrar, outra coisa é lembrar associado ou lembrar dissociado. A gente faz a pessoa lembrar de forma dissociada. E na linha do tempo, a mesma coisa, a pessoa vem flutuando pela linha do tempo, ou na regressão, e está vendo o evento lá embaixo. Embaixo. Aí a gente pode ressignificar já de cima, mudando a representação, colocando o recurso de cima lá embaixo, ressignificando, fazer o reimprint, voltar alguns momentos antes, colocar esse recurso no momento antes e reproduzir depois para frente de uma forma diferente que a pessoa não acessa. Então são coisas que a gente ensina a curar de fobias e reimprint dentro da formação em PNL Practitioner. Wagner perguntou aqui, já aconteceu na condução a pessoa que sofreu abuso ter um descontrole emocional, mesmo usando a dissociação, a dupla, seguindo a cura rápida de fobia? Wagner, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, tá? Vou falar o que eu entendi aqui. Então, quando você está fazendo a condução, quando você está aplicando uma técnica em alguém, já aconteceu da pessoa ter algum tipo de descontrole emocional, alguma resposta, algum tipo de abreação, talvez, ali na sessão, mesmo estando dissociada? Sim, pode acontecer. O que que a gente tem que estar fazendo, Wagner? Está acompanhando constantemente, se foi essa a sua pergunta, está acompanhando constantemente, observando, calibrando, já ter instalado uma âncora de segurança para a gente ir administrando tudo isso, a fim da pessoa não entrar ali, de fato, no estado. Se vê que a pessoa está se aprofundando, mesmo dissociada, quebra o estado. Não, está muito difícil pensar nisso. Ok, vamos fazer o seguinte, somente inconsciente, continua agora processando e aceitando que é possível você ressignificar isso. Daqui até a nossa próxima sessão, somente vai continuar cooperando com você. E dessa forma, vamos nos permitir trabalhar alguma outra questão nessa nossa sessão que fica mais simples e fácil para a gente poder abordar. Ou seja, você dá algumas sugestões indiretas para a pessoa, com utilização de Milton Model, para a mente da pessoa e se permitindo e se preparando para vir depois na próxima sessão de uma forma melhor. Se você estabelecer um bom rapport com a pessoa está confiando em você, ela tende a aceitar essas sugestões indiretas também, ok? E é possível, Wagner, se vê que o cliente, na hora que vai acessar, só de falar, já começa a ter umas mudanças por meio da calibração muito expressivas, você percebe que não é legal abordar tudo isso, cria um texto indireto, padrão de linguagem hipnótica, coloca a pessoa no transe, faz o aprofundamento, utiliza de metáforas ou sugestões indiretas, sem mencionar o abuso, mas sugestões de cura, de preparação, de fortalecimento emocional, ou seja, você vai preparando a pessoa para depois você conseguir trabalhar isso da melhor forma possível, sem a pessoa sofrer. Ao invés de ir direto para isso, não, vamos preparar a pessoa. A pessoa ir aceitando a possibilidade da mudança, entendendo que isso é positivo e que vai ser muito bom para ela. Ok? Responde, era isso a pergunta, Wagner? Comenta aí para mim, por favor.
Simone, como aplicar a cura rápida de fobias em alguém que foi abusada por toda a infância? Da mesma forma que a gente está falando aqui, Simone. Como ajudá-la a representar um telão, sendo que não é apenas um momento. Escolher um momento, Simone. Então, às vezes, sim, teve ali uma sequência de situações que ocorreram, e aí o que que a gente faz? Escolhe apenas um momento. Porque se todos esses momentos eles são na mente do cliente, estão dentro da mesma gaveta, certo? Então, estão dentro da mesma gaveta. O que que a gente vai mudar? A gente vai mudar a gaveta inteira. Então, quando a gente muda um evento desse, é como se a gente mudasse a gaveta inteira. Via de regra, na maioria das vezes, quando você trabalha com apenas uma situação, as outras automaticamente são ressignificadas instantaneamente, e o impacto emocional de uma, que era negativo e se tornou agora positivo ou neutro, tende a se alastrar. Então, o cliente está com várias situações, escolhe uma delas, que é basicamente o que a gente faz na regressão. Vamos falar um pouco aqui da regressão, Simone. Dentro da regressão, a gente vai lá e a pessoa teve vários e vários momentos. Aí a gente escolhe o mais antigo que a pessoa consegue lembrar ou acessar naquele momento. Vamos supor que a pessoa não quer fazer a regressão de vidas passadas, e trabalha ali uma lembrança de 6 anos. E ressignifica ela. E depois a gente vem na regressão voltando pelos momentos do futuro, né, pelos próximos momentos, trazendo esse novo significado, essa nova representação, ressignificando eles também. Isso ocorre quase que automaticamente, por assim dizer. Assim que a pessoa já chega no próximo evento, passando por ele, já traz esse novo significado. Ou seja, mudamos a gaveta inteira onde estavam ali organizadas essas lembranças. Não. Dá para se auto-aplicar com eficácia? Não. Não, nem tenta, gente. Não se aplique técnicas para lidar com traumas e com abusos. Não, busque a ajuda de um profissional, de algum colega que vai estar ali e vai saber lidar. Porque às vezes você vai lá, tenta e você fica preso naquela memória, pode até piorar a situação. Então, não recomendo para auto-aplicação. Auto-aplicação, gente, é, é que nem você ser médico e ter uma caixa de remédios em casa. Você vai tomando aqui, lá. Mas você precisa de uma cirurgia. Você vai fazer em você a cirurgia? Não. Vai buscar a ajuda de algum colega. É a mesma coisa. Auto-aplicação. Auto-aplicação são técnicas para autogerenciamento, para a gente lidar com algumas questões no nosso dia a dia, para a gente ter autorregulação. Mas em algumas situações não vale a pena a gente tentar. Busca ajuda de algum profissional. O resultado vai ser bem melhor. Ok, Lê? Manu, na primeira sessão, a anamnese seria o ideal para começar a entender o que realmente aconteceu? Depende da abordagem, Manu. Vamos lá. A anamnese é uma abordagem da hipnose clínica. Na PNL, nós não utilizamos a anamnese. Eu estou falando aqui da metodologia pura, ok, Manu? Então, na PNL, não tem anamnese. Na hipnose, tem anamnese, ok? Então, vou fazer uma sessão de hipnose. Utilizo a anamnese ao invés de utilizar um modelo de descobrimento. Então, a gente faz essa anamnese com antecedência. É legal fazer a anamnese com antecedência antes da sessão, para você já preparar a sessão e aplicar ela da melhor forma possível. Então, agora na PNL, você pode fazer o modelo de descobrimento. E o que acontece, Manu? Talvez você domine a hipnose, talvez você domine a PNL, e você quer pegar um pouco de cada para desenvolver a sua metodologia. Sim, aí você pode fazer sim. Então, quem tem a formação em hipnose também, acha interessante fazer a anamnese também, mesmo que vai utilizar a técnica de PNL. Pode fazer sim. Ok, Manu? Essa estrutura também serve para vícios. O pessoal está perguntando aqui. Essa estrutura também serve para vícios? Usa o modelo de descobrimento, aí depois ferramentas, ou é diferente? Não. Tá. Matheus, essa estrutura serve para todo tipo de sessão. Todo tipo de sessão, vai lá, gera rapport, utiliza modelo de descobrimento. Sempre. Por quê? O que é o modelo de descobrimento? Nós temos aqui a estrutura linguística superficial, a nossa consciência, que é o que as pessoas veem falando. Eu tenho vício em cigarro, por exemplo. É a estrutura superficial, mas está representando tudo o que realmente aconteceu. Então, com a ajuda do modelo de descobrimento e com a ajuda do metamodelo, nós vamos entender melhor o que está acontecendo dentro da mente da pessoa.
quais são os gatilhos, quais são os motivos, qual que é a intenção positiva, entre várias e várias outras coisas, para ir ressignificando esses elementos. Então, se a gente não utiliza o modelo de descobrimento, a gente está simplesmente dando tiro às cegas. Tiro às cegas, não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo, porque a gente não conhece o cliente. O modelo de descobrimento serve para a gente conhecer o cliente. Então, isso daqui é a estrutura padrão de toda a sessão de PNL. Iniciou a sessão, aporta modelo de descobrimento. Depois escolhe uma técnica, aplica a técnica, pega o feedback do cliente, pergunta sobre os maiores aprendizados, agenda a próxima sessão. Ok? Então, sim, para vistas e qualquer outra questão. O Wagner comentou que respondeu. Tem outra ferramenta semelhante ao modelo de descobrimento que você possa usar? Bom, a primeira pergunta é, para que, Cecília? Essa é uma ferramenta extremamente poderosa. Primeira pergunta. E sim, o que a gente tem dentro da PNL é o metamodelo que deve ser utilizado em conjunto com o modelo de descobrimento. Dentro da PNL eu não conheço outra ferramenta para descobrir. É uma ferramenta muito poderosa que traz bastante informações sobre a estrutura do cliente, Cecília. Tenho certeza que com essa ferramenta que você conseguiu fornecer a melhor sessão possível para o seu cliente, entender ele da melhor maneira possível. Ao invés de ficar buscando 30, 40 formas de entender a estrutura profunda do cliente, minha recomendação é foque nisso. Descubra como realmente ir melhorando a qualidade das perguntas que faz na sessão, para entender os pensamentos do cliente, entender melhor os sentimentos do cliente, para virar um especialista em descobrir a estrutura profunda do cliente. Pois ao virar especialista nisso, vai ficar muito mais fácil para escolher as técnicas, para utilizar as técnicas, para dar continuidade no processo e assim por diante. Ok, Cecília? Silas, no caso do cliente não ser abusado, mas ter presenciado o abuso, as mesmas técnicas são válidas? Sim, Sori. Então, o cliente não sofreu abuso, mas ele presenciou o abuso. Lembra, a qualidade da nossa vida não é medida pelas coisas que a gente tem, ou pelas coisas que a gente fez, ou pelas coisas que a gente deu. A qualidade da nossa vida, ela é medida pela nossa qualidade emocional. Então, se o cliente viu um abuso, isso daí gerou um impacto negativo dentro dele, dá para trabalhar dessa forma, sim, para ressignificar. E o protocolo é o mesmo. Você pode, ali naquela situação, utilizar cura rápida de fobias. Se a pessoa entende isso como um evento traumático, então, para ela foi traumático. Então, utiliza a cura rápida de fobia. Não, mas não foi tão traumático. A pessoa consegue associar a isso tranquilamente. Aí pode utilizar várias outras técnicas também. A cura rápida de fobias, principalmente essa técnica, é uma técnica que a gente deve utilizar quando o cliente não é bom ele acessar a lembrança, ok? Agora, outras técnicas, por exemplo, a ancoragem. Então, a pessoa viu o abuso, ela não foi um trauma, mas, sabe, gerou um desconforto, criou crenças, criou aprendizados, mas se a pessoa lembrar, acessar isso daí, tá tudo ok. Se a gente colapsar, pegar essa situação ali que teve o estado negativo e colapsar com um sentimento ali de compreensão e assim por diante, ou um sentimento de superação, passei por um momento difícil na minha vida, superei isso emocionalmente, pego esse estado, colapso com isso, aí a pessoa acessa o estado enquanto estava presenciando o abuso, por exemplo, mas para aquela pessoa específica não é algo intenso que vai realmente fazer a pessoa ficar presa no estado, ok? Mas se vê que é algo que tem um forte impacto emocional para aquela pessoa em específica, aí cura rápida de fobias. Excelente, Sueli. Sueli comentou, obrigada. Pessoal perguntando aqui sobre narcisista, Rosana, possível ajudar um ou uma narcisista, mesmo eles não se dando conta de que são? Sim, é possível, Rosana. Mesma abordagem, queria agradecer a resposta. Mas sim, narcisismo é um assunto para uma outra aula, né? O pessoal perguntou sobre isso lá no grupo esses dias, né? Grupo de alunos, se você para lidar com um narcisista, com um psicopata, é a mesma questão. A questão é que o narcisista, o que vai acontecer, Rosana? Ele não vai querer trabalhar o narcisismo dele. É isso que vai acontecer. Eu sou narcisista, eu quero parar de ser narcisista. Ele gosta de ser narcisista, ele se acha a melhor pessoa do mundo justamente pelo narcisismo. Então, para ele é uma virtude, para ele é uma qualidade. Você não vai querer trabalhar o narcisismo. Você vai trabalhar outras questões. E a gente não vai chegar no cliente, não, você é narcisista, vamos trabalhar o seu narcisismo. Não.
Não é assim que funciona. Então, a gente vai trabalhar aquilo que a pessoa quer. E aí o que acontece no narcisista normalmente é a outra pessoa falando, né? Ah, fulano é narcisista, minha mãe foi narcisista, e como que eu faço para lidar com isso? O meu marido é muito narcisista, e isso trouxe alguns tipos de desafios para mim. Como que eu faço para lidar com isso? Então, normalmente, do narcisista em relação aos comportamentos narcisistas, quem vai buscar ajuda é a pessoa que está convivendo com ele ou que conviveu com ele ou com ela, ok? E quando ele vem na sessão narcisista, normalmente ele vai chegar falando, claro que pode ter exceções à regra, ele vai chegar falando, eu quero trabalhar meu narcisismo, vai querer trabalhar algumas outras questões, algumas outras coisas, ok? Mas sim, é possível sim abordar e ajudar a administrar, fazer mudanças de crenças, de comportamentos, de educação, estruturação, e assim por diante. A Cristiana, falando aqui que usava um modelo de análise e mapeamento, parece muito com a técnica. Muito bem. Isso é uma forma de usar o modelo de descobrimento, contexto, necessidades envolvidas, pensamentos, esquemas criados, emoções, ações, estudos e falas. É um outro modelo, Cristiano. Esse daí que você conhece. É um outro modelo, não é bem um modelo de descobrimento. O modelo de descobrimento, ele vem... Eu fundamentei ele em cima do livro de Daniel Goleman, de Inteligência Emocional. Então, foi desenvolvido em cima desse estudo que eu fiz, em cima de sessões de experiência. Esse que você tem é outro. Aí o que acontece? Significa que o seu não funciona ou que um é melhor que o outro? Não. Se você já conhece esse, você percebe que você se dá melhor com esse que você já está utilizando, e com ele você, a partir dele, você consegue identificar as técnicas, manda bala nele. Mas tem algumas diferenças aqui, né? Então, necessidades envolvidas, pensamentos, esquema criado, emoções, ações. Você vai investigar diversas outras áreas. E para PNL, de modo geral, o que a gente precisa é a gente pegar, você está falando aqui do modelo de representação interna, de como nós representamos a vida, de forma, modelo da experiência humana, na verdade. Então, modelo da experiência humana, nós temos um evento externo, que é a situação, e diante dessa situação nós vamos ter ali pensamentos, sentimentos e comportamentos. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos que influenciam os nossos resultados, criando uma nova situação da vida. Então, vem em cima do estudo de Daniel Goleman, esse modelo de descobrimento, ele vem em cima também do modelo da experiência humana que vem do estudo dentro da PNL, organizando tudo isso, acrescentado ao modelo de descobrimento também, para se adequar da melhor forma possível para escolher as técnicas de PNL. Silas, eu tenho uma outra metodologia, uma outra abordagem. Ok, Silas, eu comecei com o modelo de descobrimento, mas a partir dele eu desenvolvi uma outra linha. Tá funcionando? Tá, manda bala. O que eu quero incentivar vocês também aqui, não só incentivar, mas dizer que isso vai acontecer, conforme vocês vão atendendo as pessoas, cada um vai desenvolvendo a sua própria metodologia, sua forma de lidar com os clientes, seus próprios modelos também. Isso é importante, pois diferencia você como profissional e faz você não ser apenas um estudante, mas um investigador. Quando você está desenvolvendo, significa que você está investigando, entendendo e chegando em conclusões diferentes para ter a sua própria metodologia, o que vai diferenciar você no mercado, ok? Mas usa o modelo de descobrimento para PNL. Faz o teste lá, Cris. E é isso, pessoal. E muito bem, deixa eu falar com vocês. A gente está com uma condição para o Master aqui, para quem tiver interesse, tá, pessoal? Formação Master em PNL Practitioner. Não vou falar muito sobre aqui, porque essa aula vai ficar gravada aqui também, mas só para quem está ao vivo, me chama no chat lá, se você tem interesse em entrar na formação Master em PNL Practitioner. Não vamos revelar nada ao vivo aqui. O que você vai falar? Você vai enviar a palavra Master ou para mim, ou para algum número de suporte, ou para a Nath. Envia só para um, não envia para três, não. Enviou para o suporte, ou enviou para a Nath, ou enviou para mim. Quem tem acesso ao meu número aí, pode enviar para mim. Quem não tem acesso ao meu número, pode enviar para o da Nath ou para o do suporte. Então, manda aí a palavra Master, aí que eu vou mandar isso daí para vocês. E aí vai ser algo exclusivo, como isso daqui vai ficar gravado, então vou fazer algo exclusivo para vocês aqui, não vou revelar em público não. Quem já está no Master, já está no Master, quem não está no Master, manda lá a palavra Master.
Precisamos ter um terapeuta enquanto tratamos os outros. Precisamos, Ale? Não precisamos. Podemos? Sim. É válido? Sim, é válido. Então, não estou aqui, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, não tem toda essa necessidade, essa urgência, assim. Mas é legal, legal porque, primeiro, você vai estar se conhecendo, você vai estar na sua busca, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, e isso ajuda a você. Então, é importante, sim, ter a autoaplicação, volta e meia, buscar, sim, fazer um processo, não precisa ficar, tipo, o ano inteiro fazendo, mas pelo menos passar por um processo por ano, um por ano, pelo menos ali com 10 sessões, estar realizando, para ir se realinhando, se reconectando também, pois isso vai ajudar ainda mais na sua entrega, na sua administração mental de si mesmo para lidar com alguns desafios, para você não pegar coisas das sessões e colocar na sua vida também, porque pode acontecer isso, a gente pega aquilo e integra dentro de nós, tomando a dor do cliente, entrando ali num jogo de transferência e contra-transferência e assim por diante. Então é legal também, Ale. Ok? Isso comentou aqui que quer saber sobre o Master, se não me engano, manda mensagem lá depois, pessoal. É isso. Show de bola. Cecília tem o Practitioner, o primeiro, né? E está perguntando se o outro tem técnicas diferentes. Sim, é uma abordagem diferente, Cecília. Muita gente que está aqui fez os dois. Os dois practitioners em PNL comigo, e gostaram bastante de entrar no novo também. Então, minha recomendação é, quem está no antigo, entra para a nova formação em PNL Practitioner também, que é da linha de John Grinder, tem uma abordagem diferente, tem técnicas diferentes, então é outra formação, tá? É outra formação. As duas têm o nome Practitioner em PNL, são formações diferentes, ok? Então, a Cris falou que já adquiriu Practitioner, Master Hipnose, show de bola, Cris. Muito bem. Rosana falando que tem interesse no Master. Falando que minha didática é ótima, obrigado. Me comprometo com os alunos, obrigado, Rosana. A Érica aqui, ó, é importante fazer os dois, né? É importante fazer os dois. Ale, o novo. Quer ver? Tem dois nomes, eu vou digitar aí, ó. PNL Practitioner, Formação e Capacitação Profissional. É o novo. John Grinder. E o outro é Formação em PNL Practitioner, do básico ao avançado, que é de 2019. Esse vai 2019. É isso. Escreve aí no chat. Ok? E quem está na nova formação, desse que é formação em capacitação profissional, está num grupo do WhatsApp, pessoal, onde eu participo do grupo. Então lá eu converso, o pessoal manda perguntas, a gente interage, é bem bacana também. Então eu estou ativo lá dando suporte também, é bem interessante lá. Show de bola. A live foi incrível. Obrigado, Ale, Alexandre. Muito bem. O Jorge falando aqui que você viu agora de hipnose. O de hipnose, gente. Deixa eu pegar aqui, vai. Aqui é essa daqui, ó, é o da nova formação. É o logo da nova formação, para quem está em dúvida. Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui é o da nova formação. A apostila da nova formação está aqui. Está toda uma síntese de todas as aulas, as técnicas também. Formação completa. E essa daqui é a apostila da formação em hipnose, do Master Hipnose. Completa também, tem não sei quantas páginas aqui, todas as técnicas. É a formação em hipnose com mais técnicas do Brasil, tá? A mais completa do Brasil, totalmente aprofundada na hipnose clínica também. Vai aprender um pouco sobre hipnose clássica, sobre hipnose não verbal, sim, mas vai focar, nosso foco é muito mais na hipnose moderna e com abordagem clínica, não é abordagem de hipnose de palco, abordagem clínica para usar o sentido terapêutico. Olá, Denise, eu faço formação de hipnose, é incrível. É isso mesmo, pessoal. E caso alguém tenha interesse em alguma formação na hipnose, master ou até mesmo
no Master em PNL Practitioner, ou no Practitioner novo, manda a palavra no suporte lá. Por exemplo, eu quero hipnose, eu quero Master em PNL, eu quero Practitioner. A gente vai conversando com quem está online aqui, caso vocês tenham interesse. Ok? Sensacional. Muito bem, pessoal. Falando, está fazendo de hipnose aqui. Muito bom. O Jorge perguntando algo na área de intervenção. Como assim na área de intervenção, Jorge? Porque a hipnose é intervenção, a PNL é intervenção. Então, a formação em PNL e hipnose são intervenções. Então, acredito que não foi isso que você quis dizer com a palavra intervenção. Você consegue me esclarecer o que exatamente você quer dizer com intervenção? Fazendo favor, Jorge. Ótima mentoria. Muito bem. Só vamos bater um print aqui, gente. Abre o vídeo aí, todo mundo, fazendo favor. A gente bateu um print aqui. Show de bola. Galera abrindo o vídeo ainda. Muito bem. Eu gostei dessa mentoria aqui, juntando bastante gente de todas as turmas. Tô pensando em fazer mais mentorias assim, pessoal. Chamando o pessoal de todas as formações, algo mais geral para conversar com todo mundo. Estou fazendo bastante coisas específicas, né? Para algumas formações. A Cris falou, acabou de ver que é o novo. Show de bola. Muito bem, pessoal. Bater um print aqui. Se gostou dentro. Faz assim, pessoal. Sorrisinho aí. Show de bola. Muito bem. Ficou top, gente. Tem gente que já está enviando aqui a palavra master. Deixa eu marcar como aqui. Tudo bem. Quem enviar a palavra master, eu vou estar conversando lá falando sobre o Master em PNL Practitioner. Quem enviar PNL, eu vou estar falando sobre o Practitioner. E quem enviar a palavra hipnose, eu vou estar falando sobre a hipnose. Quem estiver vendo essa aula gravada no YouTube também, em algum lugar, tem número de suporte, chama a galera no suporte que a gente ajuda você e tira suas dúvidas para você fazer a sua inscrição também e ingressar nas nossas formações aqui dentro do Instituto. Meus mensagens aqui no chat, pessoal. Gratidão, tô dentro, muito bem. A Cris aqui está na nova formação. E o Master se chama Master Practitioner em PNL, é isso mesmo, Cris. Show de bola, pessoal. Gratidão, Matheus comentando, aula maravilhosa. Muito bem, obrigado, pessoal. Muito feliz em estar aqui com vocês essa noite, para a gente poder conversar, para a gente poder se aprofundar. Em breve tem mais mentorias em grupo aqui. Gosto bastante de estar ao vivo aqui com vocês, dessa troca, de ver vocês respondendo, a gente e desenvolvendo a aula junto com críticos. Isso daqui favorece muito o aprendizado de cada um de vocês. E eu vejo aqui muita gente já se desenvolvendo, já se despontando. Pessoas, que nem uma pessoa que entrou agora no Mastermind, ano passado não ganhava nada com PNL, aí hoje está ganhando R$ 6.000 por mês, está buscando os R$ 8.000. Vejo muita gente crescendo, pessoas estão ganhando mais de 10.000 por mês. Estão transformando vidas, isso é muito bonito, então fico muito feliz em ver o avanço de cada um, de colocar aqui uma pergunta e saber que vai ter alunos aqui que acompanham, que estão realmente comprometidos, que vão saber responder, que vão participar, que vão interagir. Isso me deixa muito, muito feliz mesmo. E é isso, pessoal, eu estou agradecendo aqui no chat, show de bola. Pessoal, uma boa noite a todos, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.